que está sendo distribuído, e aí você consegue revezar na sua casa com as outras pessoas. Certinho? Qualquer dúvida, você procura nossa irmã Vivian, superintendente, vice-superintendente da Escola Dominical, e ela vai te atualizar. Certinho? Bom, antes de começar, portanto, nós vamos combinar as regras. E vamos explicar por que temos que estudar isso. É a filosofia da aula. Por que temos que estudar a confissão de fé? Essa é a pergunta básica da aula de hoje. E sobre isso, então, existe um livro chamado O Imperativo Confessional. Esse livro, se você quiser adquirir, você pode, mas ele não é o estudo da doutrina, ele é a defesa do estudo da doutrina. Ele é a filosofia que você tem que, o pensamento que estrutura a nossa proposta de estudarmos a doutrina, tá certo? Nós vamos falar sobre o livro daqui a pouquinho, e eu quero começar então pensando com você. Meu pointer está funcionando? Eu estou apertando aqui, mas não... Não entendi. Não está indo. E a canetinha está. Essas coisas de dar aula com defeitos especiais é um problema. Não está. Será que Está ok. Na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, você tem, logo no seu primeiro artigo, você tem ali que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática, e a confissão de fé e o catecismo como sistemas de exposição da sua doutrina. Por que isso é importante? Porque se você andar aqui nessa rua, você vai encontrar várias outras igrejas. E se você parar nessas igrejas e perguntar assim, que livro que vocês seguem? Você sabe qual a resposta que eles vão dar? A Bíblia. Só que aqui na nossa igreja, o homem está sentado do lado, junto com a mulher. Tem outra igreja que o homem vai sentar num banco, a mulher vai sentar no outro. Aqui as irmãs não estão vindo com véu na cabeça. Você vai encontrar uma igreja que tem isso. Você vai encontrar aqui todo mundo falando língua portuguesa. Em outras igrejas você vai encontrar o povo falando línguas que eles acham que são línguas de anjos. E aí então, está todo mundo seguindo a Bíblia, mas cada um foi para um lugar diferente. E aí então, é preciso dizer, nós seguimos a Bíblia conforme esta interpretação. Então, isso não significa que estamos rejeitando a Bíblia quando definimos a sua interpretação. Pelo contrário, significa que somos específicos em como cremos na Bíblia e como interpretamos a Bíblia e qual a interpretação que nós praticamos. Então, a ideia de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas a confissão de fé é o sistema expositivo de doutrina e prática. Aproveito para fazer uma propaganda, eu não ganho nada com isso, mas se você quiser conhecer também a Constituição da nossa igreja, o manual presbiteriano, que tem a Constituição e tudo mais, ele está disponível para você fazer download gratuito. É só digitar lá, Manual Presbiteriano, a última edição com a jurisprudência foi publicada em 2024, e você consegue fazer o download, tá bom? E se desejar também, me pede que eu mando para você, já está no celular aqui um PDF. Talvez eu mande até junto com uma aula, aí quem não quiser apaga, ok? Bom, então a confissão de fé está na nossa Constituição como a nossa interpretação da Bíblia. Isso está registrado no cartório lá em Brasília. Sabe o que isso significa? Que eu não sou livre para interpretar a Bíblia de outro jeito. Não, pastor, não pode interpretar a Bíblia de outro jeito? Você pode interpretar a Bíblia do jeito que você entender. Mas se você quiser ser presbiteriano do Brasil, você tem que interpretar a Bíblia assim. Ou seja, eu tenho o maior respeito, querido, e é muito legal dizer isso. Eu tenho o maior respeito pelos irmãos batistas, eu tenho o maior respeito pelos irmãos assembleianos, eu tenho o maior respeito pelos metodistas, quando eles estão congregando nas igrejas deles. Por quê? Porque quando a gente é presbiteriano e congrega na igreja presbiteriana, a gente está assinando um pacto comunitário com um determinado conjunto de crenças. Então, se você... a minha mãe ensinava, né? Quando vai na casa do bicho, come o que o bicho come, não é assim?
Não pede outra comida, não é assim? Serviu, come o que pôs na mesa, não é? Bom, aqui nós temos uma regra. Você é bem-vindo, você vem adorar conosco e tal, mas você vai se filiar aqui? Bom, o que nós cremos é isso. Não, eu não creio desse jeito. Não tem problema, a gente te respeita, mas aqui é assim. E não é assim só porque a gente quer. É assim porque a gente entende assim, a gente crê assim. A gente interpreta a Bíblia dessa maneira e esse sistema é de tal ordem que uma crença agora vai ter consequências em diversas outras e impacto em diversas outras. Então não é uma questão de antipatia, é uma questão de identidade. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o que nós cremos e isso é importante para nós. Quando a gente não sabe o que a gente crê, dá problema. E eu quero contar uma história para você entender isso aí. E é a história da Black Friday. Pastor, o que tem a ver Black Friday com isso? Me segue por uns 6 minutos, porque essa história é comprida, tá bom? Mas depois que você falar, nossa, Black Friday é isso, é isso. E aí você vai entender por que é bom deixar escrito e combinado e preservado desde o começo, porque o negócio pode ir longe e a gente nem percebe. Esse negócio de Black Friday começa, né? Não é Black Fraud, não, que você compra tudo pela metade do dobro, né? Já você conhece essa história aí, mas é aquela correria naquela última sexta-feira de novembro, tudo sendo vendido e o povo se atropelando, e quando abre o portão das Casas Bahia é atropelo de gente, tem gente sendo pisoteada e aquela coisa. É disso aí que nós estamos falando, certo? Bom, isso aí começa lá em Massachusetts, numa cidade chamada Plymouth, que tem um museu que conta a história dos puritanos. Você sabia que Black Friday tem tudo a ver com a nossa fé? Black Friday tem a ver com os presbiterianos. Que isso, pastor? Me segue, me segue. Lá tem um museu, e esse museu é no lugar onde vieram os puritanos. Tem um show lá, uma apresentação, um filme, e eu estou lá, acabando com a memória do celular, tirando foto de todos os slides que passavam no filme, e aí então isso aqui foi apresentado lá. Ele conta que lá na Inglaterra, né, tinha a igreja inglesa que era governada pelo rei. O presbítero Marcelo vai falar mais sobre isso na semana que vem, quando ele te contar a história da confissão de fé. Tá bom? Mas basicamente o rei Henrique VIII da Inglaterra queria casar de novo porque a mulher dele não deu um herdeiro do sexo masculino. E o Papa falou que não, e aí ele brigou com o Papa e falou, agora chega, agora a igreja da Inglaterra quem manda sou eu, e até hoje é assim. Até hoje o chefe da igreja da Inglaterra é o rei Charles. Ponto, né? E aí então o pessoal na Inglaterra estava querendo uma igreja que não fosse governada pelo rei, mas fosse governada por Cristo, pela Bíblia. E aí então, se você falava isso na Inglaterra, você estava sendo desleal ao rei, e aí a tua cabeça está a prêmio. Então esse pessoal está querendo só ser crente, sem que o rei se meta naquilo que eles acreditam. E eles não conseguiam, olha o problema. E aí então eles estão desejosos de purificar a igreja. Por desejarem uma igreja mais pura, eles acabaram sendo conhecidos como os puritanos. Mas eram puritanos, esse apelido era na verdade pejorativo. Olha os puritanos aí. E até hoje tem gente que chama quem gosta de pureza, de puritano, como se isso fosse um xingamento. Talvez você já tenha sido xingado de crentinho, alguma coisa assim. Toma isso como elogio, viu? Porque se você quer pureza, se você quer vida, está tudo certo. Bom, e aí eles saíram da Inglaterra e foram para a Holanda. E lá eles tiveram muita dificuldade para plantar e colher por causa de clima e por causa de outras coisas. E aí eles decidiram pegar um navio e ir para os Estados Unidos. Mas não é igual hoje não, gente. Para você fazer uma viagem em 1620, era 66 dias a bordo de um navio que mais parecia uma lata de sardinha. E esse navio, então, isso aqui é uma reconstrução, né? Esse navio foi lotado de gente, foram 102 pessoas num navio, que você consegue visitá-la no museu. Gente, não cabe 30 direito, não. Não tem classe econômica, executiva e primeira classe, é tudo chicken class, sabe? Aquela gaiolinha, vai tudo maçarocado ali e pronto. Então não tem jeito. E você visita essa réplica desse navio lá no museu. Bom, eles saíram daqui e vieram para lá, fizeram essa viagem em 1620, 66 dias. Pessoas morreram durante a viagem, crianças nasceram durante a viagem. Só para você ter uma ideia da luta. E o que aquelas pessoas queriam? Só um lugar para poder dizer, não é o rei que manda na minha consciência, é Cristo.
Não é o rei que determina como eu interpreto a Bíblia, é a Bíblia que determina como ela deve ser interpretada. Eles estavam querendo a coisa mais básica do mundo. E aí então, se você quiser ver mais sobre isso, tem uma série que estava na Netflix, infelizmente agora já saiu, chamada Saints and Strangers. Está no Amazon Prime, mas só dos Estados Unidos. Eu não consegui assistir no Brasil para mandar o link para você. Mas se você encontrar um meio de assistir isso, fala comigo que eu divulgo para os irmãos. Vale muito a pena assistir. São 2 episódios de 1h30 e você vai ter essa história que eu estou te contando bem detalhada, é bacana. Eu, quando assisti, fiz uns prints da tela para mostrar para vocês. Aqui é a viagem, a réplica do navio, eles vindo e tudo mais. Aqui eles chegando e felizes, mas eu não pus as cenas mais tristes deles jogando os cadáveres das pessoas que morreram no mar, das crianças que nasceram e como foi o perrengue do parto e tudo mais, né? Aí eles desembarcam lá em Massachusetts, em Plymouth, 1620, né? E acabam vindo outros navios depois, e por exemplo, Boston é a cidade fundada em 1630, 10 anos depois, com outros navios de puritanos. Esse é o marco zero da cidade de Boston. E o que você está vendo aqui? Você está vendo os índios, você está vendo os navios ali, e você está vendo os puritanos, com aquelas roupas características deles, os chapéus deles e tudo mais, dando origem à cidade de Boston. Abre só um parênteses. É em Boston que fica a Universidade de Harvard, que foi fundada para fazer com que pastores fossem formados para pastorear as igrejas do Novo Mundo. O povo da fé reformada é um povo de estudo, é um povo da ciência. Nossa atitude não é anticientífica, ok? Pelo contrário, nós estudamos para isso. As maiores universidades do mundo vieram em função do desejo de se estudar o que Deus criou para viver para a glória de Deus, e isso é essencialmente protestante. Bom, avançando. Então, imagina ali, eles entram e tomam posse do Novo Mundo, só que o tipo de solo é diferente. Os ventos são diferentes, as estações do ano são diferentes, as sementes que eles trouxeram para plantar não vingaram, o jeito de fazer agricultura é diferente e eles não sabem. E eles sofreram. E aí então tinha problema com várias tribos de índios que estavam ali, que eram diferentes e tal, até que depois de um tempo os índios resolveram ajudar os puritanos e ensiná-los a plantar e a colher e tudo mais. E depois de muita luta, depois de ter morrido mais da metade das pessoas que vieram no navio, depois de terem passado fome e frio imensos, eles finalmente conseguiram plantar e colher. E aí, quando eles tinham pelo menos um pouquinho de comida, eles resolveram fazer um culto de ação de graças. Nasce, na última quinta-feira de novembro, o Dia Internacional de Ações de Graças, conhecido como Thanksgiving. Ok? Esse é um feriado totalmente protestante, puritano. É da nossa história isso aí. Bom, aí você tem um museu lá que você pode visitar, das casas dos puritanos. E você visita esse museu a céu aberto e é interessantíssimo. Passa lá semana que vem. É legal, né? E aí o que acontece? Você conversa com as pessoas. E eu fiquei impactado com uma mulher que começou a conversar comigo, e eu estava num grupo de pastores, e ela falou assim, nossa, mas quanto homem aqui, vocês já são casados? Aí a gente achou interessante, porque falou assim, essa mulher está me chavecando aqui no museu. E não era isso, é porque ela estava encarnada no personagem. E ela falou assim, nós estamos com um problema, esse ano nasceram muitas meninas aqui na nossa vila e nós não temos homens. Vocês não gostariam de se casar com as nossas meninas? Nós estamos precisando de bons homens aqui e tal. E aí ela falava, porque o rei Tiago lá fez e não sei o quê. E aí ela, você sentia o drama da vida das pessoas. E sabe o que acontecia? Você entrava nas casinhas ali e era aquela miséria, aquela coisa muito simples. Mas todas elas tinham uma cópia da Bíblia impressa e uma cópia dos catecismos e da confissão de fé. Anterior, a de Westminster ainda não tinha saído quando eles chegaram. É curiosíssimo isso. Pessoas com piedade, ok? Bom, aí o que eles fazem? Eles fazem aquele culto de gratidão, aquela festa, aquele banquete. Nasce o Thanksgiving, que você já deve ter visto no Friends. Entendeu? Aquele feriado que todo mundo reúne a família em torno da mesa e tal. Bom, aí você tem o Thanksgiving aqui. E o que vem logo no dia seguinte? Black Friday. Mas por quê? E aí eu falei para você que Black Friday tinha a ver com a gente, né? Tem tudo a ver com a gente. Porque no dia de Thanksgiving começa um movimento comercial para que o comércio não morra. Estava todo mundo gastando, sabe quando você gasta num feriado e fala, agora a mesa farta de novo, só daqui 3 meses, no outro feriado?
Agora pensa o problema, todo mundo gasta para comprar o peru no Thanksgiving, e como é que fica o Natal, meu amigo? Gastou o adiantamento do 13º na última semana de novembro, sobrou dinheiro para comprar presente para os sobrinhos? Não. Então, o comércio começou a pensar em estratégias para frear isso. E então eles começam a programar já no começo do ano uma estratégia para você não gastar tudo o que você tem no Thanksgiving e ter grana para gastar no Natal. Entendeu? Isso que é Black Friday. E aí tem uma parada da loja chamada Macy's, que é uma equivalente turbo de uma C&A, de uma Renner, de uma Pernambucanas, lá nos Estados Unidos. E eles fazem um desfile em Nova York que já é centenário da loja Macy's. Mas você está vendo o que acontece no desfile de abertura? O que abre? É um peru puritano. Então, é presbiteriano ali, gente. Entendeu? Olha ali, ó a roupa dos puritanos abrindo o desfile. Eles estão celebrando a história do nascimento dos Estados Unidos, que começou ali, naquele lugar. Foi ali que os Estados Unidos começaram como nação. E começaram com gente que falou assim, eu não quero o rei mandando na minha consciência, eu quero Deus, eu quero Cristo, eu quero a Escritura. E agora eles estão, né, celebrando numa parada comercial isso daí. E aí, essa foto aqui foi só para mostrar, né, que esse era o 90º aniversário, essa foto é de 2016. Então, você está completando 100 anos agora, de um festival, um desfile da loja que faz isso no Dia de Ações de Graças. Só que, você está vendo quem está aqui? Quem que é esse cara aqui? O que ele tem a ver com a paçoca aí? Nada. Você acha que os puritanos estão virando tudo na tumba lá, gente, olhando, não. Percebeu? E aí o que eles fizeram? Eles olharam e falaram assim, bom, o comércio estava ficando no vermelho. Os americanos pensam igual a gente, tirou nota abaixo da média, nota vermelha. Ficou com o saldo negativo no final do mês, no balanço comercial, ficamos no vermelho. Isso eles falam igual a gente. Mas quando a gente fica no positivo, a gente costuma falar que tirou nota azul. Eles falam que tirou nota preta. Então, a Black Friday é um jeito de, na sexta-feira, depois do Dia de Ação de Graças, você começar a virar o caixa do vermelho para o preto. É por isso que chama Black Friday. E aí, então, você vai vender barato para você conseguir ganhar dinheiro entre o Thanksgiving e o Natal. Só que aí a gente pergunta, como é que eu saí disso aqui, e depois disso daqui, para ficar com isso aqui, e isso aqui? Você entendeu? Esse é o problema. É quando a gente não cuidou das coisas e não preservou as tradições adequadamente e não se manteve fiel ao curso da navegação e a coisa desvirtuou. E como é que você faz para a coisa não desvirtuar? Você preserva a tradição, você preserva por escrito, você é a favor dos documentos, você valoriza isso. Faz sentido? Entendeu por que a Black Friday, lamentavelmente, tem DNA protestante? E como isso é um impacto que começa lá nos Estados Unidos, mas vem parar aqui no Brasil, e nós estamos vivendo isso. E o que é triste, ainda tem até a editora evangélica arrebentando com tudo, convencendo você a gastar mais ainda na Black Friday. Eu não estou dizendo que é pecado você salvar um dinheirinho para você gastar com um livro bom de teologia na Black Friday. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que se a gente não cuida, a gente acaba dançando conforme a música que não foi proposta pela nossa fé, e sim pela explosão comercial. Percebe? Então, tome cuidado que eu não estou condenando tudo aqui. Eu também compro livros evangélicos na Black Friday, mas muita calma nessa hora, entendeu? Sabedoria. E por isso, o nosso lema como igreja é uma igreja reformada que está sempre se reformando. Cuidado, porque quando você fala reforma no Brasil, você pensa assim, aí eu vou pegar aquela edícula lá no fundo, vou jogar umas telhas Eternite por cima ali, vou fazer uma churrasqueirinha, uma lareira. Reforma na cabeça do brasileiro está mais associado à ampliação. Mas reforma, etimologicamente falando, é voltar à forma. E isso significa que é mais próximo da ideia da restauração. Sabe aquele restaurador do museu que pegou a obra que a tinta já estava meio gasta, aí ele foi lá, passou um produto e o quadro recuperou o vigor? É muito mais nesse sentido que nós falamos de reforma. Então a igreja reformada está sempre se reformando, não no sentido de ficar cada vez mais diferentona, atualizada. Nós somos o povo que quer sempre voltar à forma original. É isso que é importante para nós. E aí, nesse sentido, a confissão é o instrumento. E o doutor Carl Trueman, desse livro aqui, Carl Trueman, que escreveu o livro O Imperativo Confessional, publicado no Brasil pela editora Monergismo, que eu te recomendo com entusiasmo, vai nos dar algumas dicas. Esta aula é
um resumo com comentários do pastor Márcio a respeito do livro O Imperativo Confessional. Até aqui tudo bem, pessoal? Ok. Então vamos lá. O que o Imperativo Confessional vai falar? 4 grandes avenidas desta aula. Primeiro, todo mundo tem um credo. Todo mundo tem uma confissão de fé. Quer saiba disso, quer não saiba. Eu queria que você saísse daqui hoje falando, eu não sabia, mas eu tenho uma confissão de fé minha. Eu nem tinha parado para pensar nisso. Depois, forças modernas labutam contra os credos. Ou seja, o mundo quer que você desista do credo que você tem. Depois, existem evidências bíblicas a favor dos credos. E, por último, isso é importante para a vida da igreja. Essa é a estrutura da aula, ok? Vamos começar aqui. Todo mundo tem um credo, quer saiba disso, quer não saiba. Eu sou dos anos 90 e eu assisti o filme Robocop, em que o policial Alex Murphy, na tumultuada Detroit dos anos 90, combate o crime. Quem assistiu isso aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, então tá, estou na sala certa. Que é isso? É isso aí. Aí então o Alex Murphy quase morreu lá, foi vítima e tal, e transformaram ele no policial Robocop. Aí tem uma cena que eles vão testar o Robocop e aparece na tela do Robocop diretrizes primárias. E aí então está lá, servir o interesse público, proteger os inocentes e defender a lei. Isso está na tela de trabalho do Robocop, na área de trabalho ali. Ele sabe para que ele foi feito e o que ele tem que fazer. Isso aqui nada mais é do que a confissão de fé do Robocop. O problema é, o robô precisa saber o que ele acredita e para que ele existe para ele poder viver, não é? Então, quando ele abre o olho, está escrito isso lá. Quando você abre o olho, não está escrito na sua tela de trabalho. Você não está vendo assim, eu sou de Jesus, eu vivo para a glória de Deus, eu acredito na Bíblia. Isso está lá dentro da sua cabeça, quer você tenha percebido, quer não. E deixa eu dar mais exemplos para isso ficar mais claro. Se a sua filha de 8 anos falasse, papai, eu quero casar. A minha que falou com 2 e prometeu para mim que não ia casar. Eu gravei em vídeo. Meu sogro fica brincando o tempo inteiro, né? Eu não estou obrigando nada disso não, filha, fica tranquilo, viu? Mas, se a sua filha de 8 anos fala que vai casar, como é que você se sente? Depende. Se você é cristão, você fala, calma filha, mas e se você é muçulmano? E as meninas casam com 8 anos de idade? E aí você vai conseguir um bom acordo e outra importante, você vai ver diferente, não vai? O que aconteceu para você achar que a notícia era engraçadinha num caso e uma excelente notícia no outro? O que mudou? Mudou o que você cria. De acordo com o que você crê, você interpreta a realidade. Você não tinha nem parado para pensar que a sua interpretação da realidade depende da sua confissão de fé inconsciente. Mas ela está lá, percebe? Então, tudo depende do seu credo. Um exemplo curioso, você vai para Guiné-Bissau, onde eu tenho ido lá para ensinar a Bíblia, e você encontra um menino na rua fazendo bagunça. Se for no Brasil, o que você faz? Você olha e fala assim, esse mundo está largado mesmo, olha as crianças aí, cadê o pai desse menino? E vai embora. Mas se um guineense souber que você fez isso, ele vai ficar chateado com você. Ele vai falar assim, por que você não bateu no meu filho? Aí você vai falar assim, eu bater no seu filho? Isso dá processo, você é louco, não posso nem bater no meu. Vou bater no seu. Mas isso é aqui, com a confissão de fé que temos aqui, quer a gente saiba disso ou pense nisso ou não. Lá, quando você encontra um menino na rua e bate no menino que está fazendo besteira na rua, o pai vai na sua casa para te agradecer. Olha, já vi um monte de professora falando, dá o endereço aí que eu vou trabalhar lá. Já pensou? Que doideira. Depende da confissão de fé. Então, não vou me demorar muito aqui, mas eu acho que deu para entender isso. A gente faz as coisas de acordo com o que a gente crê, a gente não pensa nisso, a gente só vai fazendo. Mas o que você crê impacta o que você vai fazer. Então, no livro O Mundo Precisa de Filosofia, que não é um livro cristão, você tem essa ideia. Se você não tiver uma filosofia para viver, você não vive. No mínimo, a sua filosofia não existe filosofia nenhuma, vive do jeito que você quiser. E isso também é filosofia. Percebe? Então, o Carl Trueman vai nos dizer, todos os cristãos se envolvem na síntese confessional. A diferença é apenas que ou você adere a uma confissão pública, que está sujeita ao escrutínio público, então, o que eu acredito é isso aqui, ó. Você pode olhar, o que eu acredito está aqui. Você pode ler. Tipo o restaurante que diz assim, visite nossa cozinha, não temos nada a esconder. Então, o que nós acreditamos está revelado, está fixado. A Igreja Presbiteriana do Brasil acredita na Bíblia conforme interpretada pela confissão de fé. Ponto. Você pode verificar isso. E
tem gente, ao contrário, que faz uma confissão de fé particular. Tem gente que prefere falar, não vou contar nada para ninguém não, que eu creio comigo. Mas o problema é que às vezes a pessoa muda isso dentro dela e não avisa ninguém. E aí você fala, mas você não acreditava nisso? Mudei de ideia. Você não avisou? E isso soa um pouco desonesto para nós. A gente é pego de surpresa quando isso acontece. Então tem que tomar cuidado. Nossas declarações e credos são declarações públicas, nossas confissões e credos são declarações públicas e, portanto, abertas ao escrutínio público à luz do ensino da Escritura. Qualquer pessoa que chegar aqui e falar, pastor Márcio, o que o senhor acredita com respeito à volta de Jesus? E olha, está aqui, ó. É nisso que nós acreditamos. Se eu vier aqui ouvir um sermão, o senhor vai expor a Bíblia e vai falar da volta de Jesus, o que o senhor vai me dizer? Em linhas básicas, eu direi a você isso. Ok? Assim você pode aceitar ou rejeitar, não tem problema. Você pode dizer, eu não concordo com isso, eu vou dizer, é seu direito. Eu concordo com o que, sobre a volta de Jesus, diz aquela igreja. Então, o melhor lugar para você congregar é lá. Percebe? Isso é importante para nós, né? Ou você pode até mesmo modificar. Nós vamos ver ao longo do nosso estudo que os nossos irmãos lá de 1649, que fizeram a confissão de fé, eles estavam num momento da história do conhecimento bíblico onde eles escreveram algumas coisas que depois foram ajustadas. A história vai nos mostrando se nossa interpretação bíblica está precisa ou não. Nós dizemos que a Bíblia é infalível, a nossa interpretação pode estar sujeita à revisão. E, de fato, alguns pequenos trechos, de memória eu tenho aqui 3 pequenos trechos, que foram ajustados. Quando a confissão de fé saiu da Inglaterra e veio para os Estados Unidos, eles fizeram pequenos ajustes. Claro que não foi ajuste enorme, foram ajustes em pontos menores da doutrina. Não foi numa avenida, numa BR, sabe, uma rodovia. Foi numa ruazinha, sem saída, lá num bairro distante, lá da periferia, mas teve ajuste. Então, isso até pode acontecer, mas desde que a confissão foi recebida nos Estados Unidos e de lá veio para o Brasil, não houve. Nós já estamos falando de séculos de exame contínuo da doutrina que tem se mantido. E aí, então, isso é importante para nós. Ok? Pois bem, existem forças modernas que lutam contra os credos. Existem pressuposições da nossa cultura que vão fazer as pessoas olhar para você e dizer assim, mas você acredita mesmo num documento de 1649? Que foi escrito lá na Inglaterra por aquele pessoal esquisito do chapéu? Parece o povo da aveia quaker, não tem nada a ver com eles, tá? Mas é aqueles negócios lá, isso aí está ultrapassado, para com isso. E aí, então, as pessoas suspeitam disso e rejeitam isso a priori, sem ter consciência do que as leva a ter esse tipo de atitude. E agora nós vamos conversar com você e mostrar por que essa suspeita e essa recusa existe e como nós devemos combatê-las, ok? Então, são 3 pressuposições fundamentais, conforme diz o Dr. Carl Trueman, em relação ao passado, em relação à linguagem e em relação à autoridade. Então, nós vamos falar sobre os 3 daqui a pouquinho. Ao passado, o que acontece? Você já viu aqueles tratamentos médicos que fazia antigamente? E você olha e fala assim, ainda bem que eu estou no século XXI? Já assistiu um filme antigo que para fazer uma cirurgia você dava uma cana para o cara morder, enfiava o uísque na goela dele e cortava a perna dele no serrote e pronto? E aí você fala, ainda bem e tal. Aí as pessoas olham e falam assim, tá doido, esse negócio de passado, eu não quero saber do que é passado. Eu não quero ler um livro sobre a cirurgia de retirada do apêndice de 1620, porque isso não me ajuda em nada. O que é novo é que é bom. E aí, se eu não vou ler o livro sobre a cirurgia de apendicectomia, tomara que eu tenha falei certo aí, doutor? Acho que é isso, né? Não sei também. Mas aí, beleza. Mas se eu não vou ler o livro de medicina de 1620, para que eu vou ler o livro de teologia? Aí as pessoas ficam, entendeu? Resistentes a isso. A ciência, portanto, vai dizer, né? Se você não consulta aquilo que era antigo, porque a ciência já mudou, por que você vai consultar isso em matéria de teologia? Bom, tem uma confusão aí, né? Tem coisas que realmente vão sendo aperfeiçoadas conforme o avanço, né, do conhecimento humano progride. Mas tem coisa que não. Então é preciso tomar cuidado nisso. Depois, qual é a vovó que já apanhou do celular e o netinho já ajudou? Eu me lembro do meu pai, né, faleceu em 2012, quando ele começou a mexer em computador. Ele apagou tudo umas 3 vezes.
E eu precisava ir lá e salvar ele. Era estranho, porque era o meu pai que começava a me ensinar tudo. Ele me ensinou um monte de coisa. Toda vez que eu dou um nó de gravata, eu lembro do meu pai. E vira e mexe, vem os moços da nova geração aí pedir para o pastor dar nó na gravata deles. Eu dou, viu, gente? Pode vir. Mas quem me ensinou foi o meu pai. E aí, de repente, o meu pai não sabia uma coisa, e era eu que estava ensinando ele. E aí isso está mexendo na cabeça do povo, porque eles começam a olhar e falam assim, os velhos não sabem de nada. É ou não é? E é verdade, completa isso? Ele pode ter um pouco mais de dificuldade na tecnologia, mas a Escritura está dizendo que as irmãs mais velhas é que devem ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos, serem boas donas de casa e tudo mais. E isso faz, inclusive, com que se desenvolva uma atitude de, não, as mocinhas na igreja não devem se misturar com as senhoras. Não, pelo contrário. Todas as programações são para todo mundo e esse convívio e essa polinização múltipla é bênção. Então nós temos que entender isso aí. Né? Então a tecnologia, né? Conhece o meme, né? A tecnologia está mudando as coisas e tal. Os jovens não dependem mais dos mais velhos e tudo aquilo que vem do mais velho é visto com suspeita. Eu vou deixar de ler isso aqui agora, porque o nosso tempo avança, e eu vou mandar o slide para você examina com calma depois, tá bom? Mas você já reparou por que nós temos tanta obsessão pela juventude? É interessante isso, as meninas quando estão com 12, elas querem parecer que têm 18. Mas quando elas estão com 32, elas querem parecer que estão com 18 de novo. Então tem hora que você quer crescer, mas chega de uma fase para frente, você só quer parecer mais nova. Só depois que passa dos 90, que daí elas começam a bater no peito e falar quantos anos tem de verdade. Daí já jubilou, daí está certo. Né? Mas essa obsessão com juventude é um dos muitos reflexos da nossa era, que considera o que é velho como ultrapassado. Então, calma, peraí, não assume isso de pronto para todas as áreas da vida não, porque não é assim. Tá certo? Depois, o consumismo. Gente, o cabo do iPhone 15 não encaixa no iPhone 16. Entendeu? A atualização do iPhone 11 acabou esses tempos atrás aí. Aí teve que trocar o celular da esposa porque não vai mais. O Windows, né? Peça de carro, chega uma hora que você para comprar, você gasta mais do que trocar de carro. E por aí vai. Aí o mundo está nessa velocidade de trocar, porque chama obsolescência planejada. E aí então o que acontece? O que a gente valoriza é o novo, o atualizado. E aí? E aí então você é bombardeado por propagandas o tempo inteiro, e isso reforça de maneira fundamental as atitudes negativas em relação ao passado. Toma cuidado com isso. Ninguém aqui veio hoje de calça boca de sino, alguém veio? Alguém veio com aquela costeletona assim, Elvis? Não, por quê? Porque aí a gente vai falar assim, credo, ué, mas qual que é o problema daquela costeleta? Eu não estou dizendo que eu acho bonito, mas tudo bem se você achar. Percebe? Mas essas coisas vão ditando normas, né? Então, aí depois volta, aí quando volta é vintage, aí é retrô, daí tá chique de novo. E aí, meu Deus do céu, quem que dá conta de um negócio desse? E o mundo nosso quer trocar tudo o tempo inteiro. E a Bíblia é, não troque nada, fique tudo do mesmo jeito a vida inteira. É o contrário o pensamento da Escritura. Então, olha só, o impacto do consumismo é um dos motivos dos conselhos de presbíteros muitas vezes gastarem mais tempo que o conveniente em discussão sobre o louvor e as programações. Não, na nossa igreja tem que ter um louvor que vai ser uma noite da pipoca misturada com o tobogã gospel, mais a tirolesa, mais o show de luzes, porque os jovens querem coisas modernas. Quando, na verdade, queridos, coisa linda aconteceu ontem aqui, eu não pude ir lá na reunião das mulheres e dos homens na igreja do satélite, mas aqui aconteceu o quê? Os jovens sentaram e estudaram a Bíblia. Isso é glorioso. É sentar e estudar a Bíblia, não tem novidade, não tem que ficar reinventando a roda, não. É só fazer o básico, gente. É essa a nossa função. Só que aí, não, nós precisamos fazer alguma coisa, repensar o culto, precisamos responder às necessidades do consumidor. E aí então o que tem acontecido? Tem acontecido de igrejas que gostam de se chamar de contemporâneas. E quando você fala que você quer uma igreja tradicional, as pessoas olham para você torcendo o nariz. Mas o que você quer dizer com tradicional e com contemporânea? Bom, é preciso diferenciar as coisas. Às vezes é uma questão de estilo, há alguma margem, mas é uma margem um pouco estreita para essas coisas. Quando a pessoa começa a falar de igreja contemporânea, que as pessoas do mundo vão encontrar na igreja o que elas querem, aí a gente tem que começar a dizer assim, as pessoas não vão encontrar na igreja o que elas querem, elas vão encontrar o que elas precisam. E a gente não tem que ficar temperando o evangelho sabor mundão, né? Aprendi mais uma essa semana, sabor.
Aprendi essa aí, eu não estava entendendo o que era isso, depois, né, entendi. E evangelho sabor contemporâneo, não precisa disso. Pode deixar que é sabor tradicional, é sabor Jesus Cristo mesmo, é do jeito que é assim. Porque se a pessoa vem atraída por uma coisa que não é o evangelho, ela não vai ficar se você começar a pregar o evangelho de verdade para ela. Ela vai embora para outro canto. O que você faz para atrair, você tem que continuar fazendo para manter. Quando você traz a pessoa pela Bíblia, ela fica enquanto tiver Bíblia. Quando você traz a pessoa pela novidade, aí você está desesperado, porque você vai ter que ter novidade o tempo todo. Isso é exaustivo, tá certo? Pois bem, quando você também desvaloriza o passado, é como se você estivesse negando que ser humano é ser humano em qualquer época da vida. Você lê o livro das Confissões de Agostinho, você percebe que as angústias dele são parecidas com a nossa no século IV. Você lê o livro de Paulo, você percebe que... Você lê os Salmos, né? 3.000 anos atrás, os Salmos de Lamento de Davi, você fala, parece que esse cara conhece a minha história. Eu posso fazer oração dele, não posso? Pois as pessoas desprezam isso. Elas acham que as coisas mudaram tanto que eu posso hoje ter um documento que foi escrito por homens brancos mortos que se vestiam de maneira diferente, falavam outros idiomas, eram celibatários ou não, e nunca escutaram um disco do Elvis. Eu lembrei de você, viu, Lucas, na hora que eu li isso aqui, ó, não fui eu que escrevi, não. E aí tal, não, esses caras não sabem de nada, não são do meu mundo. Não sabe de nada? Que isso, gente? Há princípios que se aplicam em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer época. Ser humano é ser humano e pronto. Quando a gente fica olhando para isso e fala, não, a gente quer ter diferente. Às vezes os jovens querem fazer uma coisa diferente só para chamar de deles. É a nossa época, é a nossa revolução, é a nossa linguagem. E isso mostra uma atitude de rejeição para com o passado que não nos beneficia. Jovem crente tem que saber valorizar aquilo que é do passado de positivo. Não é porque é velho que está certo. Fizeram muita besteira no passado também. Certo? Então tá. Então agora vamos ver com relação à linguagem. Sobre o passado, está tranquilo, gente? Tudo bem? Então tá. Sobre a linguagem agora, as pessoas começam a desconfiar das palavras. E eu consigo entender isso. Porque está escrito, por exemplo, na Constituição do Brasil, que casamento é a união de um homem com uma mulher, mas aí vai o Supremo Tribunal Federal e reinterpreta isso, sem mudar o texto da Constituição. E aí, como é que faz? Agora tem as interpretações, e as pessoas começam a desconfiar da própria linguagem. As palavras têm um significado objetivo ou você entende o que você quiser? Entendeu? Então, isso é complicado. E aí, existe esse cinismo. Palavras podem ser usadas de forma manipulativa. Isso tem levado a um cinismo de pessoas que se comunicam verbalmente, transmitindo doutrinas. Então, vamos dar um exemplo disso? Meus pronomes são. O que é isso? Quando você... Note, isso aqui está gravado, isso aqui está indo para a internet. E eu preciso ter uma responsabilidade absurda aqui. Mas veja, você tem que respeitar qualquer ser humano que existir? Resposta, sim. E não é porque é lei de homem, não, é porque é lei de Deus. A igreja é o lugar que ensina que todo ser humano foi criado à imagem de Deus, carrega a imagem do seu Criador, e por isso deve ser respeitado. Isso é tão sério que depois do dilúvio, Deus falou que quem matar o outro tem que morrer. Deus instituiu a pena de morte, porque está lá em Gênesis 9, o homem carrega a imagem de Deus. Você está proibido por Deus, o Criador, de desrespeitar, de machucar, de ferir qualquer outro ser humano. Ponto. Agora, quando esse ser humano chega para você e diz assim, eu sinto que eu sou assim, e agora você tem que me enxergar assim também, ele não está falando só dele, ele está querendo mandar na sua percepção dele. E isso nós não podemos concordar. Percebe? E aí então, quando todo mundo absorve isso daí, nós ficamos numa situação igual àquela do costureiro do rei, que quis pregar uma peça no rei, e falou que ia fazer uma roupa para ele com um tecido especial, que só as pessoas de bom coração eram capazes de enxergar, e o rei acabou desfilando pelado, e todo mundo batendo palma para o rei desfilando pelado, porque ninguém tinha coragem de dizer que não estava enxergando tecido nenhum, porque isso seria um jeito de admitir que tinha o coração ruim. Nós estamos vivendo isso, e vivendo isso na linguagem, quando a gente é obrigado a chamar, ou querem nos obrigar a chamar alguém de homem, sendo que nós sabemos que aquela pessoa é uma mulher. Respeito,
consideração. Isso precisa ficar bem gravado aqui. Trate com gentileza, trate com acolhimento e pregue o evangelho. Você não é obrigado, e as pessoas não são obrigadas também a mudar de ideia, mudar de conduta, e nós vamos respeitar e conviver. Mas você percebe que isso começa na linguagem? E quando nós adotamos o vocabulário dos outros, nós já perdemos a batalha. Quando eles nos forçam a que palavras nós vamos usar, a guerra já foi perdida. Então isso é muito importante. Isso aqui é um pouco antigo, porque eu não quero falar de ministro atual, não, já estou correndo risco demais na aula de hoje, certo? Você é doido? Então, agora, quando o ministro pega e fala que aborto é uma questão de saúde pública e não de direito penal, fica complicado. Eu estava assistindo o jornal hoje, fui almoçar com a mãe essa semana, isso é luxo demais que eu não tinha há séculos, né? Cheguei lá, estava no jornal hoje, o que nós vimos lá? Gente indo presa porque maltratou cachorrinho. Eu gosto de maltratar cachorrinho? Não. Eu recomendo maltratar cachorrinho? Não. Só que a minha pergunta é, e o pessoal que abortou? Esses não pegam cadeia. A pena para maltratar um animal está maior do que a pena para matar um ser humano. Espera aí, gente. Mas é porque aborto é uma questão de saúde pública. Linguagem. Manipulação de linguagem. E aí as pessoas desconfiam daquilo que está escrito, da doutrina. Percebe? E com alguma razão. Com alguma razão. Né? Olha isso aqui, aborto legal e seguro, campanha feita por quem? Católicas em campanha pela legalização do aborto. Ué, alguma coisa está errada aí. Percebe? Então nós temos que tomar cuidado. Aí tem o subjetivismo também, que desvaloriza a linguagem. Então as pessoas hoje em dia elas não ligam para o argumento, elas querem saber da emoção. Sabe como é que você percebe isso? Debate presidencial. No debate presidencial, chegar um candidato e falar, eu tenho um programa de governo baseado em metas, eu estudei nas melhores faculdades para fazer um planejamento assim, 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 as pessoas escutam. Chega um outro barraqueiro lá, dá uns berros, grita e tal, todo mundo presta mais atenção em quem? Naquele das emoções. Então as emoções estão falando mais do que os argumentos nos nossos dias. Quem que gosta de ficar lendo documentos? A gente quer sentir, pastor. A gente quer sentir. E não é disso que nós estamos falando. Eu mandei isso aqui no grupo dos músicos da nossa igreja. O que está acontecendo? Somos reformados e dizemos que a nossa fé está baseada na Escritura e num corpo de doutrinas. Mas, aos poucos, muitas igrejas que são reformadas ou que se pensam reformadas, começaram a adotar o jeito de fazer música das igrejas que estão mais preocupadas em levar as pessoas na direção do sentimento. E aí, às vezes, o sermão continua reformado, mas a adoração já não é mais reformada faz tempo. É aquela adoração que dá ênfase à experiência. Então, apaga a luz aí para você entrar no clima. Entendeu? Aí controla todas as coisas. Aí, então, quando o pastor está falando, ele já começa a falar com ar na voz. Porque com ar na voz, você já, entendeu? Arrupiou aí, irmão, amém? Percebe? Tem técnica, se fosse para fazer, a gente fazia até melhor do que alguns que estão por aí, a gente sabe fazer. Aí põe o cara no violão lá. Eu tinha um professor no seminário que dizia que seminarista que vai para as igrejas, e se ele tocar violão pedindo oferta, ele arranca mais dinheiro do povo. Verdade? Verdade. Essas coisas são manipulativas e nós temos que tomar cuidado, tá certo? Tem que ter um contraponto necessário aqui. Joel Bick, que fala, um dos autores reformados mais famosos do mundo, ele fala assim, cuidado, você não começa com a emoção, mas você tem que chegar na emoção. Então você tem que começar com doutrina, com religião, com proposições teológicas, mas você também precisa de sentimento, experiência, luta espiritual e oração. Conhecimento sem emoção é frio, mas emoção sem conhecimento também não serve para nada. Então a nossa emoção vem do conhecimento. A gente vai pregar a Bíblia, vai estudar os Salmos e depois vai dizer, hoje eu vou para casa e vou dormir em paz. Por quê? Porque eu aprendi que o Rei soberano manda nesse mundo inteiro. E é tudo dele e eu estou nas mãos dele. Aleluia! Aí legal, aí, então o seu sentimento veio do lugar certo. Mas você não começa com ele. As pessoas têm tido desprezo pela linguagem proposicional. Tudo bem? Percebe como tem muita resistência embutida na nossa cultura, essa ideia de que nós seguimos um documento? Né? Depois, a rejeição à autoridade. As pessoas não gostam de autoridade. E um credo, uma confissão escrita, significa que tem um documento que regula a nossa vida. Aliás, régua e regulamento vêm da mesma ideia. Do mesmo jeito que governar em inglês é rule, to rule,
e a régua é rule, mesma coisa. É quando tem uma régua, o certo é isso aqui, dali para lá é errado. É assim que a gente é governado, é a mesma coisa. Então as pessoas não gostam de autoridade. As confissões não são documentos particulares, são documentos públicos. Todos nós, membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, estamos sujeitos a um documento público que regula a nossa vida como uma régua. Percebe? Então, hoje em dia, qualquer força cultural que subverta ou destrua noções de autoridade externa, remove de forma efetiva os mecanismos pelos quais os credos e as confissões podem funcionar, como algo mais do que simples resumos de doutrina para edificação particular. Algumas pessoas até gostam de dizer, você acha isso aí bom, a confissão? Legal, bom para você. Não, está te fazendo feliz? Bom para você. Mas não é assim que a gente recebe confissão. A confissão é o que é certo e é a norma para todos nós. Então, ela não é algo só para mim. A confissão de fé não é uma coisa que o pastor Márcio gosta e por isso ele trouxe para estudar na igreja. Não. Ela é um documento que determina como todos nós devemos crer adequadamente. Isso é objetivo, é externo, é verificável e é autoritativo. Ok? Agora, as pessoas não gostam disso, por quê? Porque dá para mudar de ideia toda hora, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, em vez de ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Gente, você não sabia, mas quando o Raul Seixas estava dizendo assim, eu nasci há 10 mil anos atrás, eu já estava olhando e falando, é o capiroto que está cantando essa canção. Só pode. Né? Eu não quero ter opinião formada sobre nada, não. Eu mudo o tempo inteiro. O crente tem opinião bem formada. Ele tem a instrução na Bíblia, em Pedro, de saber responder para cada um a razão da sua esperança. Tem que estar na ponta da língua. Sabe por que eu creio? Eu creio por causa disso, disso e disso. E aí, como é que ele vai fazer isso? Ele tem que estudar, ele tem que ter um corpo de doutrinas que ele conheça. Tá certo? Então, um amigo meu postou aqui um trecho desse livro, né? Mais um fator que milita contra as noções tradicionais de autoridade é a internet. Por quê? Porque toda postagem que alguém faz, vai lá ler os comentários, 3 ou 4 linhas para baixo já tem alguém detonando tudo. E essas pessoas têm quase a mesma voz do que os outros. Houve uma época que não tinha Instagram, Facebook, Orkut, não tinha essas coisas, e aí quando precisava haver um pronunciamento sobre alguma coisa, ia um repórter entrevistar um especialista e saía a opinião dele na televisão. E não dava para comentar a opinião do especialista era a autoridade. As redes sociais deram voz ao povo, tem muito benefício, mas tem muito malefício também, porque hoje qualquer bocó pode falar qualquer asneira e ter um monte de visualização. E aí isso destruiu a noção de autoridade. A autoridade hoje não é vista como aquilo que é correto, é o que dá view, like, curtida e compartilhamento. E aí, como é que faz com a autoridade? Percebe? Olha que doido que você aprendeu hoje. Você aprendeu hoje que Black Friday tem DNA presbiteriano e aprendeu que rede social milita contra a confissão de fé de Westminster. No fim das contas, assuntos que parecem não ter nada a ver uma coisa com a outra estão interconectados. Ok? Olha essa figurinha que legal. Einstein, lembrou dele aqui? As leis que governam as mudanças de estado em qualquer sistema físico tomam a mesma forma em qualquer sistema de coordenadas inerciais. Entendeu? Eu também não, mas tudo bem. Tem problema não. O Einstein sabe do que está falando. Mas aí tem um menininho aqui que você vê que parece o Bart Simpson de máscara, que fica olhando para a cara dele e fala, manjei você, nada a ver isso aí que você falou. E aí, acabar de comentar, o grande anônimo entendedor de tudo desbanca mais um charlatão. E se ele tiver mais like, o Einstein fica para trás, não fica? Fica. Essa é a nossa época, esse é o nosso perigo. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Então, o resumo, se você quiser decorar um slide para a prova, é esse aqui, ó. Tá? Se esses são os pressupostos do confessionalismo, então está claro que há um grande problema, pois cada uma das 3 pressuposições básicas representa uma posição profundamente contracultural, algo que permanece em oposição ao fluxo geral da vida moderna. Hoje, não raro, o passado é mais uma fonte de constrangimento do que causa positiva de conhecimento. Oposição ao passado, primeiro problema. Depois, a linguagem é suspeita. No mundo de políticos desonestos e tal, muitas vezes a linguagem não é transparente e não deveria ser entendida ao pé da letra. Por fim, instituições de corporações multinacionais a governos que manipularam as pessoas e fizeram com que a autoridade fosse mal vista, também têm contribuído para a rejeição de documentos autoritativos.
Essas forças militam contra você dizer, eu acredito numa confissão do passado que está escrita em linguagem que tem autoridade na minha vida. Acho que deu para entender, né? Por último, nós temos evidências em favor, não, por penúltimo, e eu tenho que correr porque só tem 10, mas agora está acabando mesmo. Evidências bíblicas em favor dos credos. Nós temos evidência disso? Olha, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, o que você ouviu de mim, transmite. Mas o que ele ouviu precisava ser transmitido de uma maneira sistematizada. Ele ia transmitir um conjunto de crenças. Ou seja, o cristianismo não é fala para o pessoal se sentir bem, fala para o pessoal ficar sempre junto e pronto. Não, eles têm que ficar juntos em torno de uma verdade pressuposicional, de verdades e afirmações autoritativas que nos delimitam a maneira como enxergamos o mundo criado por Deus. Mas aí tem uns textos na Bíblia que parecem falar contra isso aí. Porque Jesus chega e fala assim, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. E aí as pessoas acham que Jesus pegou Moisés, botou na gaveta e falou, fica quietinho aí. E não é verdade. Jesus corrigiu, não foi o que Moisés disse, mas foi o que os rabinos falavam que Moisés tinha dito. E Moisés não tinha dito nada não. Então, por exemplo, né, para citar aqui só o exemplo mais gritante, Jesus fala assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Moisés nunca falou isso. Quem falou isso foram os rabinos judeus. E aí Jesus vai lá e corrige. Às vezes ele corrige o ensinamento dos rabinos, às vezes ele corrige a interpretação dos rabinos, mas ele nunca desfaz do passado. Tem gente que monta nisso daí, nessa interpretação errada, e fala assim, isso era de outra época, agora é outra coisa. Não é assim, certo? Olha só, a tradição errada. Jesus fala com o pessoal, vocês estão torcendo a lei de Deus para guardar a vossa própria tradição. Vocês estão arrumando desculpa nas brechas dos rabinos para deixar de fazer o que é lei de Deus. E isso é uma tradição ruim. Mas nós não somos contra a tradição. Nós somos contra a tradição ruim. A tradição é boa por si. Olha Paulo falando do bem de tradição. Nós vos ordenamos, irmãos, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Ou seja, a tradição não é um problema se ela for de acordo com a Escritura. Nós não temos problema com isso. Tem tradição que não é de acordo com a Escritura, e quem veio na palestra da SAF, do Solo Escritura, viu. Né? Os católicos estão dizendo que Jesus, assim que ressuscitou, apareceu a Maria. Mas não está na Bíblia isso de jeito nenhum. É pura tradição isso aqui. E o texto da Bíblia que eu mostrei aqui ainda fala, a Igreja Católica sempre cultivou com especial carinho a crença de que Jesus apareceu primeiro para a mãe dele. Mas essa tradição não nos interessa. As outras interessam sim. Então, a reforma não foi uma batalha entre a Escritura e a tradição, mas entre a tradição que está na Escritura e a tradição que é contrária à Escritura. Falar que nós somos contrários à tradição e por isso deveríamos rejeitar uma confissão de fé é não entender a Bíblia. Você é contra a tradição? Não, eu sou contra alguns tipos de tradição. Do mesmo jeito que eu não sou contra pastores, mas alguns tipos de pastores eu sou contra. Eu não sou contra a igreja, mas alguns tipos de igreja que acham que são igrejas, aí eu sou contra. É tudo qualificação, não generaliza, ok? E aí, então, a confissão de fé, ela não é a nossa regra reguladora. A regra reguladora é a Bíblia. Mas como eu interpreto? Qual é a tradição que tem interpretado isso? Como temos entendido que a Bíblia se auto-explica? Bom, está na confissão de fé, que ela é uma regra regulada. Se alguém, em algum momento, só que tem muita gente boa fazendo isso há 300 e tantos anos, quase 400, e não está conseguindo. Por quê? Porque a confissão de fé tem uma estrutura extremamente sólida. Você vai ver na história dela domingo que vem, que é o principal documento da fé reformada no mundo. Ok? Produzida num contexto extremamente favorável. O presbítero Marcelo vai falar com você sobre isso. Agora, a regra regulada, ela está sujeita à Escritura e é uma tradição saudável que nós devemos conservar. Olha textos que favorecem a tradição. Guardem as tradições que vos foram ensinadas. Retenham as tradições como entreguei para vocês. Não há problema nenhum nisso. Ok? Vou avançar. Então, você tem base bíblica muito clara para entender que a Escritura está esperando que nós transmitamos a nossa fé de maneira assertiva, fiel à Escritura, com declarações daquilo que nós cremos. Ok. Por último, importância dos credos para a vida da igreja. Por que é importante isso? Bom, porque
o credo é uma elaboração científica no sentido de examinar a Bíblia toda, comparar todos os textos e chegar a conclusões que sintetizem o seu ensino. E se você se confessa cristão, você tem que crer num conjunto específico de verdades. Você não pode ser considerado cristão se você nega algumas doutrinas centrais da Bíblia, que Jesus é Deus. Por isso que quem vem das testemunhas de Jeová não pode ser recebido por nós aqui como membro simplesmente por transferência. Tem que mudar a chave geral. Testemunhas de Jeová negam a divindade de Jesus. Se você não acredita só na exclusividade da Bíblia, você não pode ser chamado cristão. Por isso quem vem da adventista não pode ser recebido por transferência, porque recebe como canônico o escrito de Ellen White. E assim vai. Tem algumas questões que são centrais, inegociáveis. Então, você teria que saber formular isso e valorizar isso. Está aqui o texto, depois você lê com mais calma. Ou seja, sua fé depende de um monte de outras crenças para ela se sustentar. Se você fala assim, eu acredito que Jesus vai voltar, então você tem que, nesse mesmo parâmetro, acreditar que o dilúvio aconteceu. Ah, mas eu nunca pensei nisso. Pois comece a pensar agora. Por quê? Porque se Pedro está falando que do mesmo jeito que se casavam e se davam em casamento nos dias de Noé, e veio o dilúvio e pegou todo mundo, então no dia da volta de Jesus vai ser igual? Se a história de Noé é conto da carochinha e é fábula, por que eu vou esperar Jesus voltar de verdade? E aí você começa a perceber que as nossas crenças estão todas interligadas. E quando você abandona uma coisa, você devia abandonar as outras. E deixe-me dizer a você, eu fazia curso de pós-graduação, fazia o meu mestrado em Antigo Testamento, quando encontrei pastor da igreja presbiteriana dizendo que não acreditava que Jonas foi engolido por um peixe. E eu tive que olhar para ele e falar assim, vai para casa, irmão, renuncia teu ministério, porque Jesus falou que o sinal da ressurreição dele era o sinal de Jonas. E que do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, Jesus ia ficar 3 dias no ventre da terra. Se Jonas é conversa fiada, Jesus é conversa fiada, e Paulo já falou que se Cristo não ressuscitou, é vã a fé, é vã a pregação, vai embora para casa. Cuidado, você não pode chutar uma coisa, vai cair tudo. Se a gente falar, vamos fazer uma reforma aqui, vamos, tem uma coluna aqui embaixo, é só serrar a coluna, pode? Lá no meu prédio, lá mudei agora, tem uma placa dizendo assim, senhores condôminos, presta atenção aqui, hein? Esse prédio é feito de alvenaria, não pode tirar a coluna do apartamento, que vai cair tudo. Uma coisa meio óbvia, né? Mas as pessoas não andam pensando muito nisso. Não teve prédio desabando aqui? Um monte recentemente. Não pode, chutou uma coluna, vai cair tudo. Então você tem que conhecer as colunas. Gente, acabou. 3 minutinhos, tá? Então tá. Todos os líderes têm suas confissões de fé, sejam elas explícitas e públicas ou não. Eu tenho meu conjunto de fé igual você. Por que é bom ter esse estudo? Porque você vai ser protegido contra os abusos da liderança. Se eu chegar aqui agora e falar assim, ó pessoal, Deus me revelou que tem uma contribuição pastoral que você deve dar, 2% do seu salário todo mês, está aqui o meu Pix. Aí você vai falar, pastor, peraí, isso aí não é assim não. Você tem como instrumentos para se proteger desse abuso. Essa semana eu estava conversando com um colega que dizia assim, o pastor inventou um congresso na igreja dele, de uma hora para outra, os músicos da igreja todos tinham um compromisso, e ele falou, os músicos que não vierem tocar no congresso vão ficar em disciplina. Quem que protege esses membros desse abuso do pastor numa igreja que não tem documento? Resposta, ninguém. Então você está protegido quando você está numa igreja assim. Depois, isso limita o poder da igreja, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem pastor que eu já vi por aí escolhendo que tipo de carro o irmão pode comprar ou não, porque Deus revelou para ele que era para comprar o carro do cunhado, sabe? Cuidado. Né? Você preserva o conteúdo da fé, não vai aparecer todo dia uma descoberta nova. Então, teve um pastor aí, brasileiro, que descobriu a doutrina do trízimo, que era 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito Santo, então você tinha que dar era 30%. E aí, então, de onde que veio essa doutrina? Da cabeça dele. Quem não tem uma confissão de fé escrita não está protegido contra isso. Depois, estrutura pedagógica adequada para o ensino. Ou seja, o que nós vamos aprender? Nós vamos começar aprendendo desde qual é a fonte de autoridade, a Bíblia, e o nosso programa de ensino da escola dominical está definido aí. Depois, critério para a escolha de líderes. Vai ser o líder da sua igreja? No que você acredita, líder? Por isso que os presbíteros, diáconos, pastores da igreja têm que jurar solenemente fidelidade à Escritura, conforme interpretada pela confissão de fé. É necessário. Depois, conhecimento da nossa identidade. Quem que são esse povo aí? O que eles acreditam? Bom, nós somos o povo herdeiro do movimento puritano, em inglês, acreditamos na confissão de fé de Westminster, é isso que nós somos. E por fim, proteção do ensino e da adoração.
Nossa, veio uma pessoa, deu uma aula esquisita aqui, veio um cantor, cantou uma coisa esquisita. Que música é essa que estamos cantando no culto? Pode ou não pode? Aonde você vai olhar? Na confissão. Ok? Então é isso aí. Por último, se você lembra que você cantou o Salmo 5º aqui no culto? A minha voz, ó Deus, atende. Lá do Saltério de Genebra, pois é, aconteceu no primeiro culto protestante aqui no Brasil, em 1557. Pois bem, a história terminou em tragédia, porque o almirante francês que veio, depois ele meio que arrependeu, quis voltar ao catolicismo e pegou os protestantes que estavam aqui e os forçou a declarar a sua fé, porque se não voltassem a ser católicos novamente, ele ia matar todo mundo. E de fato ele matou. Ele pegou esses caras aqui, ó, Pierre Bourdon, Jean de Burdel, Mathieu Vernet, e enforcou. E o André Lafon foi poupado porque era o único alfaiate que estava vivo e que precisava costurar as roupas de todo mundo, mas ficou preso, sujeito a trabalhos forçados. Quer ler mais? Está aqui, Tragédia da Guanabara. Esses 4 rapazes aqui, que tinham profissões de artesãos, ninguém era teólogo, em 1558, ok? Eles foram forçados a escrever o que é que eles acreditavam. E em cerca de 12 horas, sob pressão, se escrever alguma coisa errada, morre. Olha o documento que 4 artesãos de 1558 escreveram. Segundo a doutrina de São Pedro Apóstolo, em sua primeira epístola, todos os cristãos devem estar sempre prontos para dar razão da esperança que neles há, e isso com toda doçura e benignidade. Nós, abaixo assinados, Senhor de Villegagnon, unanimemente, segundo a medida da graça que o Senhor nos tem concedido, damos razão a cada ponto do questionário que o Senhor perguntou. Cremos em um só Deus, imortal e invisível, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o qual é distinto em 3 pessoas, que não constituem senão uma mesma substância em essência eterna e mesma vontade. O Pai, fonte e começo de todo bem, o Filho eternamente gerado do Pai. Aí você fala assim, é um sapateiro que sabia falar isso em 1558? Então eu estou meio mal, não estou? Porque tem pastor de 2026 que não sabe metade disso daí. Ele sabe pegar um instrumento musical, falar com ar na voz e motivar as pessoas. E isso daí não é a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ok? É por causa disso que nós vamos estudar o que nós vamos estudar. Então, domingo que vem, se Deus quiser, o presbítero Marcelo vai contar para você a história da confissão. Uma história linda que vale super a pena. Certinho? Perguntas? Não? Então tá jóia. Eduardo, faço os avisos? Cantar. Ok. Nós vamos cantar daqui a pouquinho a música que nós vamos cantar no culto de hoje à noite. Nós estamos trabalhando pela renovação do repertório, mas eu tenho pouquíssimos avisos a lhes fazer. Primeiro, não hoje e nem no próximo domingo, que é carnaval. Daqui a 15 dias começam os ensaios do coral. Ok? E nós temos um primeiro projeto, que é, nós vamos ensaiar 4h30 da tarde, 4h30 às 5h30, e os ensaios serão majoritariamente feitos em casa, pelo kit de ensaio que você vai receber. Você recebe a música gravadinha, escuta lá lavando a louça, chega no domingo para tirar dúvida, não é para aprender. Ok? E pode ter certeza, eu vou cobrar de você isso. Chegou sem saber, vai ficar de castigo. Tá? Não pode. E aí então nós vamos cantar na Páscoa, certinho? Então, se você quiser, eu vou mandar um link de inscrição para o grupo do coral, e aí você recebe lá os kits de ensaio, certo? Ok. Nossos irmãos do Projeto Eliseu, que distribuem cestas básicas a famílias carentes, estão à procura de mais parceiros que trabalhem com doações em dinheiro. Já existe um número bastante grande de voluntários para distribuição, embora, se você desejar, você pode se oferecer, mas neste primeiro momento, a maior necessidade dos irmãos é de maiores parceiros para contribuições regulares para compor esse kit de cesta básica. Você pode trazer ou item, ou pode oferecer contribuição em dinheiro que eles compram com maiores descontos. Ok? À noite, nós vamos apresentar as famílias que estão chegando como novos membros de nossa igreja e vamos dar as boas-vindas a eles. E agora, então, a gente canta. Terça-feira tem reunião da SAF, 7h da noite, na casa da dona Márcia. As mulheres estão convocadas, os irmãos estão convidados, tá? Mães de oração, tá?